Oportunidades. Apoio cultural. Usina de Imagem. Olá, o programa Oportunidades está começando e hoje nós vamos falar sobre o gerenciamento de crise na esfera pública e privada. Isso mesmo, nós vamos mostrar como encontrar uma solução para um problema inesperado. Em muitos casos, é preciso haver até mesmo uma estratégia de guerra para não destruir a imagem de uma pessoa, de uma empresa, de uma instituição. E para falar sobre este assunto, nós convidamos aqui dois especialistas no tema. Eu quero apresentar primeiro o professor de Economia, Richard Moreira. Ele é consultor empresarial, que tem falado muito sobre esse tema, né, Richard? Tudo bom? Muito. Tudo bem, Guilherme. Um prazer estar aqui novamente com você, com o Corona Delage. É um tema riquíssimo, é um tema novo, é um tema que não está sendo discutido dentro da academia e o tempo todo as organizações, seja na esfera pública ou privada, estão enfrentando algum tipo de crise, seja ela econômica, seja ela de intempéries, de condição de tempo, seja ela de condições financeiras ou até de condições humanas, né, ou de relações pessoais. Ok, vamos aproveitar a sua presença aqui para você explicar bem essa questão de como gerenciar uma crise em todos os seus aspectos. E como eu disse na abertura do programa, que muitas vezes é preciso haver uma estratégia de guerra, é por isso que a gente trouxe aqui o Tenente Coronel Luiz Fernando Delage. Ele é comandante do 38º Batalhão de Infantaria do Exército aqui, que fica em Vila Velha. Tudo bom, comandante? Tudo bem. Estratégia de guerra, é isso mesmo? A gente pode usar uma estratégia, o que o Exército usa também, pode ser usado em empresas, comandante? Sim, os conceitos, a forma de trabalhar, de enfrentar uma crise, o problema, uma vez que a Força Armada ela é preparada para enfrentar algo que é pior que uma sociedade pode passar por uma guerra, maior crise que uma sociedade pode enfrentar. Então, esses conceitos, esses fundamentos na preparação e para se evitar uma guerra, certamente eles podem ser aplicados no meio civil, meio empresarial, que vive a guerra no seu dia a dia, nas suas diversas peculiaridades. Ok, muito obrigado pela sua presença aqui, hein? Pois então, o programa Oportunidades com esse tema, gerenciamento de crise, já está no ar. Mais uma vez, obrigado por terem vindo hoje aqui falar sobre este assunto. Para início de conversa, eu gostaria que vocês, na concepção de cada um, lógico, definissem o que é crise exatamente, né, de acordo com o tema que a gente pretende discutir hoje aqui. Professor, primeiro, por favor. Existe uma confusão que as pessoas fazem entre crise e problema. O problema ele pode ser solucionado de uma forma mais rápida, pode ser equacionado também de uma forma mais simples. Em todo momento você tem problema para equacionar. Já a crise quando chega numa instância, quando tem uma ruptura muito forte no sistema, né? uma ruptura violenta da instituição ou do negócio principal da organização, que pode ser ocasionada pelo acúmulo de problemas ou pela falta de previsibilidade e planejamento. Então, às vezes, uma empresa não prevê ali uma situação de risco, faz um planejamento para ela no decorrer de 12 meses, o que vai acontecer naquele ano. Aí acontece aí uma crise na Europa, acontece aí algum fornecedor que é principal fornecedor para ela, acaba falindo e ela não tem um plano B para gerenciar essa situação. Então, a primeira coisa, antes de se falar num problema isolado, até que ele se transforme em crise, tem que se falar no gerenciamento de risco. Né? O risco é algo que pode impactar o objetivo do negócio. Uhum. Isso é previsível. A gente até tem uma noção, né, em uma tese que a gente defende, que não é falta de previsibilidade. Falta realmente um planejamento dos envolvidos, né, dos gestores e da liderança do sistema, em ter, dentro do seu planejamento estratégico, uma situação de prever esse risco para que ele não se transforme numa crise. Que aí o problema vai ser maior, muito maior. Então, problemas são situações isoladas e a crise é uma consequência. Só interrompendo aqui o seu raciocínio, professor, uma crise que me veio à cabeça aqui agora, a crise imobiliária dos Estados Unidos, 2008, né? 2007, 2008. 2007, 2008. O Espírito Santo, que produz muito granito e mármore, exportava muito para os Estados Unidos. Houve uma queda na importação por conta dessa crise. Aí o Espírito Santo teve que contornar essa crise e se adequar ao mercado interno em vez do mercado externo? Porque, olha, é muito interessante. Eu, como empresa, não posso trabalhar dependendo de um único cliente, de um único comprador. Uhum.
né? Então, se existe uma crise na esfera do meu comprador, isso vai me afetar diretamente. As montadoras de automóveis aqui, um exemplo até mais tranquilo de se falar. Essas montadoras de automóveis, elas dependem muito de equipamento importado. Por exemplo, o motor de um Ford fabricado na Argentina. Se a Argentina está em crise, está em greve lá, esse motor não vai chegar para a montadora aqui. Aí o que acontece aqui? Eu tenho férias coletivas aqui porque eu não estou produzindo, porque não chegou a peça, porque o país que me fornece a peça está em crise. Então eu tenho que pensar num plano B, ou quem pode me fornecer o motor também. Justamente lá, eu não posso ter um comprador. Os Estados Unidos está comprando, eu vou vender para quem se eu só vendo para ele? Isso é previsível. Quero ouvir agora o comandante Delage sobre a definição, de acordo com sua visão, né, até mesmo como militar, comandante do Exército, aqui do 38º Batalhão de Infantaria. O que é crise, comandante? Comparando com o que o professor Richard falou, um problema é algo mais simples, seria uma dor no peito. E uma crise já caminharíamos para um infarto, seria um problema maior, né? Maior, que demandaria uma série de ações, desde do atendimento, a condução para um centro especializado e depois as consequências desse tratamento. O que o professor Richard comentou, a necessidade de se haver um planejamento, uma visão estratégica, um estudo aprofundado daquela empresa, procurando analisar os riscos e antever possibilidades, não ficar escravo somente de uma linha de ação. Porque quando nós planejamos uma operação militar, nós levantamos várias linhas de ação e fazemos não sei o nome que se dá aí fora, talvez o professor possa complementar, o jogo da guerra, em que o oficial de operações vai comentando passo a passo aquilo ali e o oficial de inteligência vai colocando as pedras no caminho, vai fazendo o papel de advogado do diabo. E a partir dali nós vamos levantando os riscos, as formas de atuar, as formas de mitigar aqueles problemas para que possamos conquistar o objetivo planejado. Então é uma análise de risco, um controle da crise e uma operação militar. Pelo que o senhor coloca então, dentro de uma empresa vale a pena fazer simulações, então. Pelo que eu entendi, é uma espécie de simulação, um treinamento de guerra, não é isso? O nosso planejamento tem as fases, né? Inicialmente o planejamento, depois passa para o jogo da guerra, tem a simulação daquele fato, buscando levantar qual o preço que vai se pagar para conquistar aquele objetivo. E sempre buscamos o preço menor custo de vidas, menor custo de material, menor custo de equipamento, dano, né? Diminuindo aquilo para... Menos custo, menos dano. Menos dano. É o que se busca em uma crise, que haja o menor dano à imagem daquela empresa, haja o menor dano, no caso da catástrofe natural, como vemos aqui há pouco no estado, menor dano a patrimônio, menor dano a pessoas, a vidas, né? Então, tudo é consequência de um bom planejamento, uma boa análise de risco, que vai levar ações preventivas que, se a crise vier a surgir, todos saberão como atuar, todos saberão como agir da melhor maneira possível. Olha só, professor Richard, eu vou até me incluir nessa pergunta aqui, né? Minha máxima culpa aqui, que dizem que a imprensa ela gera ou reduz crise. O senhor concorda com essa frase? Não concordo, não. Inclusive tem até um certa linha de pensamento que a gerenciamento de crise numa organização é o setor de comunicação empresarial que resolve. Não é. Quem resolve uma crise empresarial, uma crise institucional, é a liderança da organização ou da instituição. A área de comunicação... Eu não digo gerenciamento, a imprensa gera crise ou reduz uma crise. Entendi, mas jogam tudo para cima da imprensa, ou da imprensa que faz a divulgação externa, ou da comunicação empresarial, da assessoria de imprensa da empresa. É apenas uma ferramenta. A imprensa externa faz o papel dela de divulgação de alguma coisa que está acontecendo. E ela vai trabalhar com as informações que ela tem. Recebe. Aí que entra o gestor de crise, ou o comitê de crise, que a gente fala, o comitê de crise, ou o time de crise numa empresa, para municiar as informações corretas e precisas que devem ser colocadas para a mídia externa. Quando a empresa se omite, ou a instituição se omite nessa situação, é que dá esse problema e a empresa vai trabalhar com o que ela tem. E se ela tem informações ou são dados que não foram ainda fundamentados, mas é o que ela tem para trabalhar, ela não pode deixar de dar notícia e de informar o que está acontecendo. Daí a importância da instituição, a liderança da empresa, de ir para frente e fornecer as informações precisas e necessárias que a empresa tem que saber. Aí é gerenciamento da informação. Exatamente. Né? E o que falta nas organizações é isso. Eles não estão levando muito a sério, na sua maioria, que precisa de ter um comitê de crise justamente para gerenciar essas informações para que ela chegue de forma correta para a mídia externa. Por exemplo, durante uma
crise, um funcionário de empresa, um sargento, um soldado, eles não podem ter todas as informações, tem que ter tem que ser centralizada para a imprensa, no caso, que eu já citei a imprensa aqui, não receber informação de qualquer pessoa ali da empresa ou do Exército, por exemplo. Existem situações distintas. Se é uma crise de imagem, essa informação vai ser centralizada. Se é uma situação em que a tropa está atuando dispersa em prol da população, aquele militar, aquele sargento, aquele oficial, ele tem as informações, ele recebeu uma ordem de operações, ele tem a intenção do comandante, ele sabe o objetivo a cumprir. Então, qualquer pergunta, ele vai ter condições de responder. Vou dar um exemplo prático aqui. O Exército, aqui em Vila Velha, atuou muito em dezembro, durante aquelas chuvas, né? E estava praticamente todo mundo empenhado ali em ajudar a resgatar pessoas que estavam ilhadas, né, precisando de ajuda. Todo mundo tinha informação sobre o que estava acontecendo, o que podia, o que não podia falar? Não, nós podíamos falar tudo, não era uma crise de imagem, não era um negócio que tinha que ser centralizado as informações. Com base na liderança, nas ordens que os nossos militares receberam, eles sabiam como atuar. Teve uma passagem interessante, um motorista deixou uma equipe que foi resgatada no lugar alagado, deixou no centro de desabrigados, e um repórter, uma empresa, passou e perguntou ao soldado como é que era o cabo, como é que ele estava, o que ele achava de passar o Natal ali naquela situação, se era ruim para ele. Ele falou, não, ruim para mim não é. Eu estou realmente triste pelo que o meu estado está passando, pelo que meus familiares estão vivendo, mas me orgulha muito estar aqui socorrendo, ajudando essas pessoas. Ninguém ensinou o menino, falou isso. Em nenhum momento eu coloquei a tropa em forma e expliquei. Mas era o sentimento que ele tinha, era a sensação que ele tinha de apoio restrito, de ajudar, de socorrer, né? Está envolvido ali. Não. Então, o que ele passou foi exemplo da liderança exercido pelos seus tenentes, pelos seus sargentos, de ter aquela informação e passou com muita oportunidade. Foi bacana a mensagem que ele deixou ali. Então, são crises distintas. Em uma operação militar, o subordinado sabe o que tem que fazer, ele recebeu ordem de operações. E foi-se o tempo, eu lembro quando eu era tenente, era aquela situação, nada a declarar. Hoje o Exército em particular, eu passei isso aí como instrutor na Escola de Comando de Estado-Maior do Exército, nós já aprendemos, compreendemos a imprensa, compreendemos o papel da imprensa, e não tem que sonegar informações, nem restringir. Tem que ser transparente, tem que ser sincero, passar a informação com oportunidade para que não se crie outra crise, né? Aquele exemplo, aquela situação, aquele fato se supere naturalmente. Pelo que a gente vê aí, professor, então, é um reflexo, qualquer funcionário, a ação de qualquer pessoa, seja da área pública ou privada, é reflexo da liderança, né? Da liderança. E da própria realidade, né? Como o Coronel Adelaide falou muito bem, a questão é o momento. Existe o gerenciamento e o pronunciamento sobre uma crise de reputação e de imagem por uma falha da organização da instituição, e existe uma crise causada por uma condição natural, onde todo mundo trabalha na crise em prol de todo mundo, não só daquele que sofreu. Então isso é muito, muito claro de se entender para que não se confundam essas informações. O pior no lado empresarial é quando uma empresa comete uma falha, que são suscetíveis a isso, até porque trabalham com serviços ou com produção, né? E depois, para refazer essa falha, todo mundo tem a possibilidade de cometer erros e as coisas vão melhorando, vão se acertando. No momento do problema, é de ser transparente e saber o que vai falar. Claro que aí tem que estar centralizado, como o Coronel Adelaide falou, porque é aquele que conhece todo o sistema do seu início, meio e fim, para poder dar as informações precisas para que não se gere uma outra crise, que é a crise da informação, que vai danificar. E hoje vivemos na era de informação. Hoje não tem como sonegar informação. Todo mundo tem um telefone celular, todo mundo realiza filmagem, uma ligação, tem acesso à internet. Acesso imediato à internet. A velocidade é muito rápida, é muito grande. Então, nada como a transparência, a seriedade. Se houve um erro, reconhecer o erro, as providências judiciais cabíveis, de inquérito, de apuração do fato, passar com transparência, com objetividade aquilo ali, é a melhor maneira. E prevenir. Eu tenho uma lista aqui, fiz uma lista pequena porque a lista era muito maior. Eu vou citar aqui alguns acontecimentos que geram crises, né? E a gente pode comentar depois do bloco, depois do intervalo, no próximo bloco a gente pode comentar. Alguns acontecimentos, por exemplo, acidente, né? Ou desastre natural ou um acidente mesmo, falha de tecnologia, erros contra o consumidor, um surto, uma epidemia,
acusações de práticas ilegais cometidas talvez por um funcionário, por um diretor de uma empresa, o uso de expressão racista, por exemplo, que a gente vê muitos políticos, né, sendo acusados por ter pronunciado alguma expressão racista. Aí ele vai ter que trabalhar a imagem dele, pedir desculpas ou dizer que não disse e por aí vai. Ou seja, a pergunta que eu vou fazer para vocês responderem no próximo bloco é qual a pior das crises, na opinião de vocês? Porque eu sei que tem boatos também. Será que essa é a pior das crises? Daqui a pouco a gente volta com oportunidades. Até já. Estamos de volta com oportunidades. Nós estamos falando hoje sobre gerenciamento de crise e qual é o pior das crises. Foi essa pergunta que eu fiz no bloco anterior. Eu gostaria de ouvir de vocês. É o boato, porque eu citei o boato. Boato pode ser considerado o pior das crises? Não, não é o pior das crises. Ou seja, é o gerador das crises? Pode ser o gerador e geralmente né? Ainda mais com a internet agora, com o YouTube, com as redes sociais. Então, alguém fala alguma coisa e se espalha muito rápido, né? E até chegar no sujeito da situação, que é a empresa ou o produto em si. Aliás, tanta gente compartilha de informação errada aí, achando que é certo, né? Já rodou. Inclusive, você pode ver que tem programas de TV que falam o que é mito, o que não é na internet, né? O que é falso, o que é verdadeiro. Mas o pior das crises não é nem a crise, é deixar ela acontecer. É a falta de planejamento para mim. Não dá devida atenção. Não, né? Exatamente, porque a crise ela pode ser qualquer tipo de crise, independente da proporção, se não tiver um bom gerenciamento, uma boa previsibilidade dela, através que a gente chama de PIC, né? Planejamento, implementação e controle, qualquer uma pode se tornar a pior das crises. É o momento. Qualquer uma. Você pode ver que às vezes acontece uma crise pequena que pode levar a empresa à falência. E tem crises grandes, como os acidentes aéreos que a gente já acompanha por aí, que a gente pode citar alguns exemplos depois, que não só manteve a empresa viva, como trouxe ela melhor. Né? Então isso vai muito justamente de como se gerencia ela, né? Então o pior ela é muito relativo. O pior, na minha opinião, é não prever e não fazer um planejamento sobre qualquer tipo de crise. Então uma marca aí de refrigerante que ainda sofre vários boatos, né? Que dizem que encontraram um rato dentro da garrafa, outros falam, há muito tempo atrás, um homem morreu no tanque do refrigerante. Ou minhoca no hambúrguer. Minhoca no hambúrguer. Ou prego dentro da garrafinha de leite. Isso sempre vai acontecer. As empresas de alimentos, né, as grandes multinacionais, até as menores, uma das maiores funções, aí entra na questão de inteligência empresarial, da segurança da própria empresa, são ferramentas que evitam qualquer tipo de uma crise advinda de uma sabotagem, por exemplo. Você pode ver que onde tem gente tem problema. Às vezes algum subordinado está zangado com o patrão, coisa parecida, ou induzido por um momento insano, vai lá e coloca veneno no produto que vai ser vendido como alimento, ou coloca bicho dentro de um refrigerante, tira uma foto, joga na rede social, pronto, aí rotulou toda. Mas só que a gente está falando de organizações, geralmente cai na internet, são organizações com mais de 125 anos. Não nasceram da noite para o dia. Entendeu? Então isso tem que ser levantado antes que seja dado como um fato de credibilidade. Agora, para uma empresa que é nova, vale como um alerta aí, claro, né? De como gerenciar uma crise, mesmo que pequena. Inclusive faz parte da teoria acadêmica os cases, na estudo de caso. Para a gente entender o que vai acontecer aqui, a gente tem que estudar os anteriores. E as empresas estão aí para isso. Tem um livro muito bacana de um autor americano chamado Jim Collins, chamado Feitas para Durar. Por que existem essas empresas centenárias, como essas multinacionais? Nestlé, Coca-Cola, a própria Disney, por que elas estão aí até hoje, mesmo seus fundadores já terem morrido, e como isso foi passado para a sustentabilidade dessa organização? Exatamente isso, porque os exemplos anteriores vão reforçando a melhoria dela contínua em relação ao seu negócio. Então, isso leva para o caso, a gente leva para a academia, leva para a teoria e vai melhorando, vai usando essa teoria e vai melhorando de acordo com a atualidade, com a situação atual. Porque o mundo ele muda muito rápido, né? Hoje, de vez em quando o Exército também passa por algumas crises, né? A gente vê, a imprensa de vez em quando noticia aí alguns treinamentos mais pesados, considerados até desumanos. Como é que é trabalho? Não sei se passa
por vocês, assim, mas talvez seja uma escala mais alta, né? Uma escala maior para resolver esse tipo de informação. A pior crise que tem, voltando àquela pergunta, nós trabalhamos muito na confiança, na iniciativa, na liderança. Então, quando são dadas ordens, nós presumimos que elas serão muito bem cumpridas, conforme determinado. Quando algum subordinado não entende, não compreende, ou vacila na execução correta, adequada daquela ordem, como exacerbar uma instrução, não ter a necessária preocupação com a segurança, é inadmissível nós sofrermos um acidente ou perdermos a vida em treinamento. É inadmissível, porque todas as medidas de segurança têm que ser tomadas. E quando isso acontece, consequência de um acidente, o acidente não é estalar o dedo. Aquilo ali foi uma série de eventos, uma série de fatos que levaram a essa situação, como um excesso no treinamento. Eu sou obsessivo com segurança no batalhão, e de orientações, recomendações, no trato com o subordinado. A minha primeira diretriz é respeito à pessoa e dignidade humana. Então, realizamos treinamentos forçados, realizamos marchas, exercícios de tiro, às vezes ficamos muito tempo sem dormir. Faz parte, não se prepara uma tropa, não se prepara alguém para algo, como eu disse, mais nefasto que a humanidade pode enfrentar com flores. Temos que passar por dificuldades para vermos até onde podemos ir na defesa do nosso país, da nossa sociedade. E nessa preparação, nesse treinamento, temos limites, temos protocolos a serem seguidos. E quando um subordinado não segue, desatento, vacila... Com supervisão. Sim. O senhor falou que fica, não sei até quantas horas ficou sem dormir como treinamento, mas tinha alguém supervisionando? Dentro do contexto tem alguém acompanhando, tem alguém conduzindo, alguém coordenando, tem um responsável para aquilo ali, tem situações. No curso de Guerra na Selva, eu lembro, às vezes dormia andando de tanto tempo da continuidade das operações. Serve para testar o limite. E também tem as tropas que fazem isso dentro do nível de formação. Agora nós incorporamos há pouco no 38º BI cerca de 250 recrutas que vão no nível de treinamento. Claro que nos primeiros meses não chegarão a isso. Até o final do ano eles estarão cumprindo as marchas previstas com peso de mochila adequado, e tudo numa crescente. O problema é quando nessa caminhada, nesse passo, algum subordinado, alguém deixa de cumprir a sua parte, alguém exagera em algum fato e aí tem a crise. Aí temos que gerenciar a crise. Você quer ver que é importante? A gente fala igual no meio militar, excesso de treinamento, excesso de uma instrução que é parecida. Que diferença tem para um atleta olímpico? Ele vai até o extremo do seu limite, sofre até muito mais atrás de uma medalha de ouro. Entendeu? Só que nós, a população, nós enxergamos isso de uma outra forma. Não, isso é uma coisa muito positiva, ele acabar com sua saúde, ele ter muito calo no pé porque correu 50 quilômetros, coisa e tal. Isso chega de uma outra forma para a população, entendeu? E eu não sei se seria bom para ele também esse treinamento exacerbado, um triatleta, né? Um pentatleta, esse pessoal, eles não têm vida praticamente. Isso a gente vê muito na ginástica olímpica. Né? Até aquela imagem famosa da atleta chegando chegando lá na polonesa, né? Foi até a última sem força, coordenação né? motora. Ficou uma imagem bonita, não ficou uma imagem sofredora. Olha como as pessoas fazem a interpretação. Ela está sofrendo, ela está sem coordenação motora, ela está ali à beira de um colapso da própria vida. Mas ficou uma imagem como uma imagem motivadora, uma imagem bonita que motiva as pessoas, incentiva as pessoas a alguma coisa. Só que para chegar naquele estado ali, tem um sofrimento anterior. É como ela é colocada, é como a imagem é interpretada. Isso é muito interessante. Então é isso aí que tem que ser bem diferenciado. Foi o que o coronel falou. Você acha que numa guerra, o suposto, vamos dizer assim, opositor, né, para não falar inimigo que é muito forte, já falando, ele vai chegar para você, olha, por favor, senta aqui, você está preso, né? Você quer uma água, um café? Não tem isso. Então ele tem que estar preparado assim, eu vou passar por algum sofrimento, né? Mas são treinos, são coisas desenhadas, são coisas planejadas, são coisas antigas que dão certo. Agora, vocês já falaram que, por exemplo, precisa haver simulações, treinamento. Dá para perceber, apesar disso tudo, dá para perceber quando uma crise está começando? No geral, infelizmente, você não percebe quando ela está começando, não. Você percebe quando ela está instalada. Exatamente. Ela tem começo, meio e fim, mas é muito difícil perceber que ela começou. Por quê? Porque, no geral, a gente está mais doutrinado a reagir e não proagir. Porque você falou que é importante dentro de uma empresa a gente ter uma equipe, um comitê de planejamento
de gerenciamento de crise. E esse comitê, ele deveria, então, só acontecer quando acontecer uma crise, quando isso for instalado uma crise, ou ele tem que ser permanente? Ali dentro? Permanente. Não só permanente, como tem que fazer parte do planejamento estratégico da empresa. Quais são os tentáculos de uma empresa que mantém ela ali? Porque se eu te fizer uma pergunta assim, há quanto tempo essa emissora vai sobreviver? Quanto tempo aquela empresa sobreviveu? Eu te falei, né? Por exemplo, de refrigerante. A Coca-Cola, por exemplo, 126 anos, 127 anos de idade. Uhum. Como é prever, quem ia prever que ela ia ter mais de 100 anos? Né? Mas por quê? Mas tem uma equipe em manutenção das estratégias da empresa. Então, o comitê, o time de gerenciamento de risco e de crise de uma empresa tem que ser permanente, justamente para simular, fazer previsibilidade. E a famosa frase que a gente fala na estratégia é assim, e se isso acontecer? A gente até brinca que um planejamento estratégico, a gente podia até dar uma base melhor para entender isso, é como se fosse bolsa de mulher. Vamos passar o final de semana fora, ela chega na bolsa, vou levar um sapatinho assim que pode ter um baile à noite, vou levar uns jeans, e se tiver não sei o quê, eu vou levar o guarda-chuva, e se chover? É o famoso e se. Entendeu? Desses e se eu lembro quando eu era cadete, estava na escola de formação e nós estávamos planejando uma incursão em área urbana, fazia parte da formação. Uhum. Aí até era o comandante, emitindo minha ordem, e o tenente, que era o árbitro da situação, ele, e se o inimigo estiver no telhado? Não, a gente faz assim, assado. Aí prosseguia. E se o inimigo fizer isso? E se o inimigo fizer aquilo? Aí no final já até para relaxar, para esse inimigo aparecer numa nave espacial, como é que a gente vai fazer, né? Então são os e se, que chegam nos níveis extremos. Aquele livro 100 anos de solidão, do Amir Klink comentando, é uma passagem interessantíssima, que alguém comentava que fizeram no barco dele uma pintura que repelia a baleia. A cor do casco ali repelia a baleia. Aí uma assistente dele perguntou se a baleia for cega. Ele achou aquilo um absurdo. Ele falou, que é isso, não sei o que, baleia cega, teria morrido há muito tempo. Aí no meio do oceano, na noite em que ele viu a baleia, ele lembrou, e se for de noite? A baleia não vai ver a cor do barco. Então esses e se, que às vezes, por mais vezes pareçam absurdos e impossíveis, pode acontecer. Pode acontecer. Uma crise, um problema surge de qualquer lugar, mesmo quando... São situações hipotéticas, mas que servem como treinamento. E você tem que ter pessoas o tempo todo pensando nesses e se. Isso faz parte, inclusive da alta direção para baixo, já começa ali. Porque no nível empresarial tem uma pirâmide teórica, você tem lá o corpo estratégico, você tem um corpo tático, tem um corpo operacional, que também vem da base de instrução militar, estratégia, tática, operacional. A estratégia pensa, né, que é a arte de pensar, é o comando. O tático, a gente como se fossem os gerentes de setores, né? Ou seja, são eles que vão desenhar como se processar o que foi pensado lá em cima pela estratégia, pela direção da empresa. E o operacional vai executar da melhor forma. Mas num determinado momento, a gente tem que inverter essa pirâmide, botar o operacional em cima, porque ele está de frente para a ação. Então, como o mundo está muito mutável, né, o sistema está mudando numa velocidade muito grande, quem está lá na frente é que está sabendo o que está acontecendo em tempo real. E ele é que tem que ser ouvido para a estratégia começar a nivelar seus pensamentos de uma outra forma. Ou seja, a questão da flexibilidade. Não é mais centralizado de cima para baixo, tem que ter... Mas, professor, eu vou já colocar uma situação aqui para a gente discutir no próximo bloco. O senhor deu exemplo aí de grandes organizações que estão há tantos anos no mercado, né? A gente pode dar exemplo aqui, Coca-Cola, IBM, Nestlé, né? Grandes corporações que praticamente estão blindadas, né? Com a sua prática, com a sua vivência e experiência, elas estão quase blindadas com relação... Tem seu comitê de crise. Tem comitê de crise, mas são mais blindadas que outras empresas novas. E no setor público, porque a gente percebe que há uma mudança de gestão de 4 em 4 anos praticamente. Né? E se mudar o partido também muda. Se muda o partido, muda também. Como é que funciona isso para ter uma diretriz, para seguir, assim como acontece com as grandes empresas? Né? Essa indagação que eu vou deixar para a gente responder no próximo bloco. Daqui a pouco a gente volta. Até já. Estamos de volta com Oportunidades, falando hoje sobre gerenciamento de crise, seja na esfera pública ou privada.
E quando a gente fala de gerenciamento de crise, a importância do gestor é muito grande. Já na iniciativa pública, né, diferente da iniciativa privada, na esfera pública foi o questionamento que eu fiz aqui no bloco anterior. Como que a gente consegue manter uma diretriz se há mudança de gestores, há mudança de comando, seja da União, do Estado, ou do município, ou do órgão público? Como é que a gente consegue manter uma diretriz, professor? Tanto na área privada como na pública, principalmente, tem um fator muito preponderante que é o fator tempo. Qual é o tempo que eu tenho para visualizar e atingir o objetivo dessas diretrizes? Na área pública ainda tem um fator pior, um problema pior, junto com o tempo, que chama-se burocracia. Às vezes uma ideia benéfica que pode evitar uma crise ou não, ou até solucionar, né, a crise através da sua mitigação, vai esbarrar na burocracia. Vai deixar de se resolver alguma coisa porque tem um entrave burocrático aí. Tipo, muito. Você vê aí na própria área de saúde um monte de carros, um monte de ambulâncias ou viaturas policiais que estão no pátio porque está faltando a assinatura de um documento ou não foi feita uma licitação para isso ou para aquilo e acaba comprometendo uma crise, aumentando uma crise na sociedade devido à burocracia. Essa é a questão. A outra situação em relação ao tempo, que como você citou, os 4 anos de uma temporada política, é muito pouco para se fazer alguma coisa de longo prazo ou uma coisa de proporção maior. Por isso que a gente sente mais na área pública. E é muito tempo quando o gestor é ruim, né? Exatamente. Então, nada acontece e geralmente quando acontece vem pela metade ou vem para reparar e não para solucionar e sim fazer um paliativo, né? Não uma solução definitiva. Então, tem essa diferença que é muito forte. Já na esfera privada, nós fazemos um planejamento aí de 3, 5 anos, 10, sem problema, só acompanhando e fazendo suas adaptações. Já na esfera pública, não. Além da burocracia e o tempo que é menor, você tem a questão da ideologia política. Às vezes você está com um partido que tem uma diretriz, entra um outro partido naquela que tem uma diretriz totalmente diferente. Então, já interrompe até aquelas que estavam sendo feitas para começar uma outra e acaba o tempo ficando mais reduzido ainda. É verdade. Entendeu? E no Exército, vamos dar um exemplo aqui do Exército, quando há uma mudança. O senhor tomou posse no comando lá no ano passado, final do ano passado, foi? Janeiro de 2013. No início do ano passado, então. Houve uma resistência, assim, não precisa citar detalhes, mas o senhor percebe que houve uma resistência contra a sua posse ou uma felicidade pela saída do outro, ou a continuidade, essa mudança é comum? É comum, é rotineiro no Exército essa troca de comando. Até entendemos como, diferente do professor que falou, entendemos como algo extremamente saudável, porque vai arejar, vai trazer novas ideias e nós temos um planejamento estratégico em todos os níveis, desde o nível Exército até o 38º BI tem um planejamento estratégico. Então as ações que eu estou realizando, em parte, foram planejadas pelo antigo comandante. E dá uma sequência, no caso. Dá uma sequência. Eu tenho um período que eu consigo planejar algumas coisas, de curto prazo, médio prazo, vou concluindo as realizações, os fatos planejados anteriormente, e já deixo um planejamento para o meu substituto, que vai realizar, vai conduzi-lo. Esses planejamentos eles são revisados a cada 4 anos. Então, não tem uma solução de continuidade naqueles eventos. Então, é normal, nós aceitamos com muita rotina a nomeação de comandante a cada 2 anos. Às vezes fazemos rodízios internos de funções entre os subordinados para que ele aprenda a desempenhar aquela outra função em caso de necessidade. E no momento de crise, numa operação de combate, é numerado. O 01 é o comandante, o 02 é o comandante, morreu o 01, 02, quem é o 03 assume, quem é o 04 assume. Todo mundo sabe a missão que tem que ser cumprida. Então saiu um, assume o outro. Alegria, pré-estabelecido. A alegria de entrar ou sair outro, talvez porque eu sou flamenguista e então, talvez o por isso. Não lembro o time do meu antecessor, acho que era corintiano. Então talvez por isso ali, para uma torcida, tem alegria, mas não é nada assim. Tá certo, e dizem que os grandes lemas do Exército, que também é usado nas empresas privadas, né, tem que estar pronto para e em condições de, é isso sempre, mesmo? A qualquer momento. Então, pronto para qualquer coisa e em condições de enfrentar qualquer situação. Qualquer missão, qualquer hora, qualquer lugar. Então não faz parte do planejamento, das crises, o que temos que fazer, levantando dentro do planejamento estratégico, o que a gente pode fazer, balizado sempre pelo artigo 142 da Constituição, que define as missões constitucionais, defesa da pátria, garantia da lei e da ordem, e para participar de ações subsidiárias. A partir daí tem uma série de ações subsequentes. Então, defesa da pátria, eu tenho que formar meu soldado
em ações bélicas, ações de combate, adestrá-lo no manejo do armamento, de uma metralhadora, de um morteiro. Ações subsidiárias tem que ter um planejamento logístico mais eficiente. Como nós podemos fazer, como foi na questão das enchentes que assolaram o nosso estado esse ano, e que o batalhão já vinha planejando, trabalhando junto com o governo do estado. Nós somos parte do sistema de defesa civil do estado, o estado conta muito conosco. Então, estava tudo integrado. E, com certeza, essas ações... Tem um comitê que o Estado criou, que vocês fazem parte também, sim, né? Eu represento o Exército Brasileiro, o 38º representa o Exército, né, nesse comitê. Participamos de simpósios conduzidos pelo Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil é ligada aos bombeiros. Todas as ações foram coordenadas com os bombeiros, ninguém quis ser herói, ninguém quis aparecer mais. Isso é bom. O foco era a população, o que está precisando. E com os meios que nós dispunhamos, são viaturas que conseguem transpor val de 1 metro e pouquinho, e o Estado não tem. Então nós levávamos suprimentos em áreas isoladas ou resgatávamos pessoas que necessitavam de atendimento nessas áreas isoladas. Então os esforços foram se complementando. A crise foi bem gerenciada, foi bem conduzida por essa complementação de esforços, por esse planejamento, por essa antevisão, qualquer missão, qualquer hora, qualquer lugar, né? Então em coordenação com os órgãos responsáveis. Eu lembro que a imprensa, né, eu trabalhei também cobrindo alguns alagamentos em alguns bairros aí, e a gente gerenciava uma crise nossa, que era não meter o pé na água suja, né? A gente usava umas botas, alguns repórteres usavam um macacão que cobria até a cintura. Eu lembro que eu estava andando com o maior cuidado para não pisar, tinha um buraco, eu afundei no buraco, bom, acabou, a crise começou agora, né? Aí eu tive que ir já até o joelho. Você estava pronto para em condições de, né? Eu não estava pronto, faltou um pouco, né? Professor, a gente tem alguns exemplos de crises históricas, né? Em grandes empresas, em grandes organizações. Você tem como citar algumas aí? E se foi feito um planejamento, um resultado, uma solução rápida? Trabalhei em algumas, por exemplo, não é novidade, é público. Os casos do acidente da TAM, né? Desde o primeiro Fokker 100 que teve um problema mecânico de um motor ir para frente, outro para trás, dando uma assimetria, né? Aquele avião, ele caiu matando 99 pessoas, né? Tanto em terra como a bordo. Foi um momento muito crítico, foi o primeiro acidente de grande proporção que nós tivemos, né, naquela região. O senhor trabalhava para a empresa? Eu gerenciei a TAM comercialmente aqui, né, em 96, 97, nessa década. E aprendi muito com isso. Naquela época, a TAM trouxe até uma equipe da American Airlines, empresa americana, que já tinha, os americanos têm muito isso, né? O próprio Barack Obama, lá, o presidente americano, tem seu comitê de crise, ele tem uma sala chamada sala de situação, de onde tudo é resolvido naquela... Eles vivem o tempo todo gerenciando isso. Nós chamamos de sala de guerra. Sala de guerra, E aí veio o pessoal da American Airlines fazer treinamento com o pessoal da TAM, justamente para como gerenciar, entregar como se faz um manual de crise, etc. Porque tem que ter, né? É previsível. E logo depois aconteceu aquele outro pior, em Congonhas, que o avião passou direto, né? Que foi um negócio muito bruto. Mas, ao mesmo tempo, você vê que hoje, com todo esse impacto, né? Toda essa questão negativa, a TAM é considerada das melhores companhias aéreas da América Latina. Isso é resultado de um gerenciamento de crise. Exatamente. Você vê que eles foram para a imprensa, assumiram, houve o problema. Não, assumir, né, e melhorar. Ela é um grande exemplo do que teve um impacto muito grande, né, uma ruptura muito grande no negócio e voltou mais forte ainda. Agora, hoje ela é uma companhia de preferência no país. O custo disso é muito alto, né, para você recuperar a imagem. É aí que a gente fala, né? Antes que se vire gasto e custo, tem que se trabalhar investimento. O brasileiro tem uma mentalidade no geral, claro que não assim citando o quê, mas é uma cultura que a gente tem que se eu tiver que gastar R$10 para alguma coisa, eu estou tendo custo, não. Ele quer ganhar 100% sem investir em nada, então você tem que investir. Então ela investiu num treinamento, investiu na formação de equipes para gerenciamento de crise, investiu numa boa sala de gerenciamento para poder simular e prever, investiu em equipamentos, simuladores para mais treinamentos, investiu em aeronaves novas. Isso tudo faz parte do processo, mas investiu e não teve custo. Justamente para evitar o custo é aquilo quando você dispõe de alguma verba e você não tem retorno sobre ela. No caso dela, não, ao contrário, ela teve retorno sobre isso, que hoje é uma companhia muito procurada, as pessoas não lembram, e assim, é considerada até uma companhia de elite, preferencial pelo mercado executivo, né? E teve 2 acidentes muito sérios.
né, fatais, muito sérios. E nem por isso ela deixou de existir, pelo contrário, ela voltou mais forte, porque tem uma equipe muito boa e foi capacitada para isso, para poder mitigar isso, reduzir as consequências, levar a uns níveis mais aceitáveis, né, de minimização do problema, e voltar mais forte em condições de progressão, de melhorar cada vez mais. O problema vai acontecer. Agora, é muito importante, a gente fala muito da questão dos gestores, mas a equipe toda, até mesmo a pessoa tem menos, não digo nem menos importância na hierarquia ali, mas todo membro, todo componente da empresa ou do órgão público, seja ele qual for, é importante a participação. É importante, foi aquilo que eu falei naquela pirâmide, né? Estratégia, tática operacional. Eles Hoje a gente investe, vem aqui no né? operacional para conversar. Todos fazem parte do processo. O pessoal de recursos humanos costuma falar muito, o patrimônio mais importante de uma empresa são as pessoas. Não são as pessoas, são as pessoas certas. Você tem que transformar essas pessoas em pessoas certas. Por que estão ali? Qual é a importância dela para um momento, seja de sucesso ou de insucesso na empresa? Porque nada se movimenta sem ação humana. Você pode ter a maior estrutura do mundo, mas sem uma melhor gestão, através das pessoas daquela estrutura, ela não vai funcionar. Entendeu? Então tem que ser as pessoas certas e tem que ter o envolvimento e o comprometimento de todos. Por exemplo, eu não sei se o Delage pode confirmar, eu vou entrar na esfera dele aqui, pelo que eu fiquei sabendo lá, né, por alguns amigos, o paraquedista do Exército, por exemplo, o paraquedas do general não é diferente do soldado, não é isso? É igual. Então você pode falar sobre isso. O paraquedas é igual, é dobrado por um soldado do batalhão de operação, manutenção, dobragem, paraquedas, suprimentos pelo ar, e tem a etiqueta de quem dobrou, e confia-se no trabalho daquele militar, daquele profissional. Então o soldado na ponta da linha ali, vai dobrar o paraquedas. A vida de muita gente está nas mãos deles, né? Então, não é porque eu sou general que eu vou ter um paraquedas diferente, dobrar uma pessoa diferente. E assim a gente faz na empresa, né? A gente chega para uma equipe que a gente quer realmente a confiança, o comprometimento dela com a situação e usa mais uma vez essa teoria militar e fala, quem aqui você deixaria dobrar seu paraquedas? É verdade. Para colocar esse programa no ar, o telespectador está me vendo aqui, agora eu peço a câmera aberta, vendo nós três, mas por trás disso tudo tem câmeras, tem o diretor de corte, de imagem, tem editores, tem produtor, tem estagiário, tem um monte de gente trabalhando em cima disso para levar essa discussão para o telespectador. Não funcionando sozinho. E a gente tem que acreditar nessas pessoas. E é por isso que a gente trabalha muito meio militar para a área de empresa. Esse trabalho em equipe, esse comprometimento, o Delage até citou anteriormente, um confiando no outro e não no sistema em si. O sistema só funciona devido a essa confiança pessoal individual entre as pessoas ali. Entendeu? Tem mais exemplos? Tem vários. Vou pedir para você mostrar. Por exemplo, a pior crise é aquela quando acontece pela quebra de confiança para alguém que deveria cumprir algo que não cumpriu, alguém que fazia parte do sistema e não correspondeu. Né? Quebrou o elo. Essa é, na minha opinião, uma das piores. Eu queria que o senhor comentasse mais sobre isso no próximo bloco, que no próximo bloco também o professor Richard vai dar mais exemplos sobre situação de crise e como ela foi contornada, porque é importante a gente ter alguns exemplos para ter uma ideia de como pode ser feito um gerenciamento de crise. Vamos fazer nosso último intervalo, daqui a pouco a gente volta então com oportunidades. Até já. Voltamos com oportunidades. Este é o último bloco do programa de hoje, falando sobre gerenciamento de crise, né? Como encontrar uma solução adequada para um problema inesperado, um grande problema inesperado. E nesse bloco eu pedi para o professor Richard, que está aqui ajudando a gente a definir, mostrar esse tema, exemplos de crises e de gerenciamento dessa crise. Mas antes eu queria pedir para o comandante do 38º Batalhão, comandante Delage, para falar sobre essa questão que você estava falando no bloco anterior de a quebra de um elo, né, que pode ser uma das piores crises. Né? Bem caracteriza numa operação defensiva. Nós planejamos a defesa de uma área. Cada fração, cada homem é colocado num ponto específico, num ponto fundamental para aquela operação. E que às vezes o êxito do batalhão está na mão de um soldado que está guarnecendo ali uma posição defensiva, uma toca, como nós chamamos, no extremo do dispositivo. Se aquele flanco cair, o batalhão pode ser desbordado, pode ser envolvido e não vai cumprir a missão.
Então, se aquele soldado não estiver atento, não estiver prestando atenção, se ele dormir, todos poderão sucumbir por conta dessa atividade. Então, quando alguém vacila num ponto fundamental, algo básico, vai gerar crise, isso é extremamente desgastante. Isso daí os planos de contingência se tornam muito pesados, muito custosos, comprometendo vidas, equipamentos, materiais, e uma falha poderia ser evitada se aquele camarada estivesse atento, estivesse acordado, estivesse realmente comprometido com o cumprimento da missão dele. Quer dizer, a importância de cada elo, de cada pessoa dentro de uma organização, ou até mesmo de empresa, que, como eu disse, empresas também aproveitam muito esse ensinamento, esse tipo de treinamento que o Exército tem, né? Exatamente. Tem aquele, pior que o ditador é o guarda da esquina, né? Às vezes o ditador não é nem tão ditador, nem tão agressivo, mas o guarda da esquina é extremamente rigoroso com aquilo ali. Então, cria a imagem de que aquela instituição, aquela força é extremamente agressiva, né? E não é, às vezes é um camarada que transmite a imagem errada, que gera uma crise, causa um problema, causando mais transtornos, mais confusão, né? Trazendo o porteiro da festa. Trazendo esse exemplo aí, professor Richard, esse exemplo do Exército para uma iniciativa privada, para uma empresa ou uma grande organização, a gente percebe, né, que todo mundo tem que estar afinado. Tem que estar afinado. Eu gosto de falar muito isso na aviação, né? Você pode ver que a aviação, o piloto responsável pelo voo é comandante, chamado de capitão até lá fora, né? Um exemplo muito importante que tem ali foi em 15 de janeiro de 2009, aquele voo da USA, aquela companhia americana, que decolou em Nova York e teve que pousar no Rio Hudson com 155 passageiros e todos eles saíram ilesos e intactos. Ele colocou o avião. Difícil, né? Geralmente ele se espatifa todo. Não tem caso nenhum. Ele foi o primeiro caso. Que conseguiu, que se tem conhecimento água, né? que sem nenhum dano colateral. Né, a não ser para o próprio equipamento da aeronave. Mas tem um detalhe muito importante, como se gerenciar. Isso é uma crise. Às vezes a gente está dentro de uma aeronave, o avião está demorando a decolar, existe todo um pré-cheque de voo. Antes mesmo do comandante entrar na cabine, eles vão para uma sala de situação, previstas as condições meteorológicas, alternativas, se esse aeroporto estiver fechado, qual a gente tem combustível para até ir mais aonde, qual vai ser o aeroporto alternativo, tudo isso é muito bem planejado. Muito. Então, às vezes, o avião está atrasado, eu fico assim, né? Eu não sei porque eu trabalho na área, eu não quero puxar a sardinha para a defesa disso, mas eu acho muito interessante, uma ignorância muito grande, quando está chovendo e o passageiro vai lá e bate a mão no balcão, o cara não sei o que, começa a brigar porque o avião não vai decolar porque está chovendo, como se o problema fosse da empresa, e não é uma insegurança de intempérie, de tempo. E às vezes dá vontade, se eu fosse piloto, toma aqui a chave, pega o avião e vai. Sozinho. Vai sozinho. Eu vou reclamar pessoalmente. Lá exatamente. E voltando ao caso desse voo 1549, eu estudo bastante ele, porque entre a decolagem desse avião e o pouso no Rio Hudson, Nova York, que foi à tarde, 15 horas da tarde, foram 6 minutos. Quando ele decolou, com 2 minutos, ele teve impacto com os pássaros. Eram gansos, e eram gansos muito grandes, segundo o relatório da FAA americana lá. O impacto foi em quantos minutos? Foi em 2 minutos após a decolagem. Decolou com 2 minutos. Então ele tinha 4 minutos para gerenciar a crise. Exatamente. Com 155 passageiros, sem 2 motores, após a decolada. Olha como se pensar numa... Claro que existe também muita fé, a mão de Deus ajuda, mas a competência do gerenciamento na cabine foi muito grande. Tanto é que quando teve o primeiro impacto, o copiloto, ele 47 anos de idade, o comandante com 57, aí você tem todo um... O que é a preparação? Lembra do atleta que eu te falei? A questão da experiência, né? O comandante foi piloto de caça da Força Aérea Americana, fazia parte do sistema de segurança de voo, de proteção ao voo nos Estados Unidos, era instrutor de sistema de segurança de proteção ao voo nos Estados Unidos, altamente treinado e capacitado, mas nunca quer se passar por uma situação dessa, independente da sua capacitação. Todas as companhias aéreas têm bastante simuladores, e o mais importante naquele momento ali, que as pessoas podem não entender no primeiro momento, foi que era o primeiro voo naquela aeronave do primeiro oficial, do copiloto. Ele nunca tinha voado, ela só tinha feito simulação, ele tinha acabado de passar pelo processo de treinamento, simulação, para voar aquela aeronave, que era um Airbus, né? Então, o que aconteceu? O lado positivo é que ele estava com os procedimentos de segurança frescos na cabeça, ele tinha acabado de sair da simulação de treinamento. Então, nesses 6 minutos, ou nos 4 que antecederam o impacto na água, quando o comandante falou, perdemos o motor, o comandante falou, está no meu comando, ele assumiu o comando, automaticamente o copiloto pegou os manuais de procedimentos de gerenciamento daquela crise. E o que diz? 3 páginas ele leu nesses 4 minutos. O que diz isso? Isso, vamos fazer, fez, funcionou? Não. E agora? Isso, fez, funcionou? Não. O que aconteceu agora? Vamos ter que fazer um pouso forçado de impacto. Isso em 4 minutos.
né? Mas se não tivesse passado por esse treinamento antes com o piloto, talvez ficaria mais difícil. Mas o comandante estava fazendo, confiando no seu primeiro oficial pela instrução que ele teve e pelo manual que ele estava lendo. E ele fez todo o procedimento como deveria. E isso em 4 minutos. Com 155 pessoas, com uma aeronave... A importância do treinamento, do né? treinamento, de ter plano de contingência, de ter previsibilidade, aliás, de ter manuais. Fazer uma pergunta aqui para o comandante, porque eu já tive um amigo que me questionou uma vez, que falou, ele disse o seguinte, né? Guilherme, o que o Exército faz no dia a dia se o Brasil não está em guerra? Comandante, vou deixar o senhor responder essa pergunta para ele. Não existe nenhuma nação do mundo que não tenha uma força armada. E eu comparo muito a Força Armada ao poder de dissuasão. Ninguém quer brigar com um camarada que corre pra caramba, que é forte, luta jiu-jitsu, MMA, atira bem. Ninguém quer brigar com aquele camarada. Todo mundo quer ser amigo dele. Então, a partir do momento que você tem uma Força Armada compatível, que pode promover a dissuasão e que todo mundo quer ser teu amigo porque você é muito forte, nós cumprimos a nossa missão. Como dizia Sun Tzu, o melhor jeito de ganhar a guerra é não combater. Então, né? Então, porque eu faço essa pergunta que o meu amigo fez a mim uma vez, justamente pela explicação que o Richard fez, né? Do cara estar preparado e aquele lema, né, que o senhor falou aqui, em condições de ir pronto para, né? Quer dizer, é mais ou menos, você tem que estar treinando. E se acontecer alguma crise, uma crise não escolhe a hora, uma crise não tem momento. Ela vai chegar. Ela vai chegar. E vale para todo mundo, né? Não só para, como a gente está falando aqui, poder público e esfera privada, mas vale também para a pessoa, né? Para a nossa casa, para o nosso dia a dia, nossa rotina, fazermos nossa análise de riscos, pensar o que pode acontecer que vai afetar a minha família. Prevenção. Eu tenho um exemplo interessante. Uma vez fui perguntado por um aluno, a gente entrou no aspecto, a gente discutiu alguma coisa na área de sociologia e falou sobre religião. Eu falei, religião se discute, fé não. Aí ele perguntou, até porque se discute religião, porque tem mais de 5.700 religiões no mundo, denominações religiosas no mundo. A fé a gente não tem como discutir. Aí ele falou assim, e o que é fé? Como você poderia explicar fé? Eu falei, fé é eu sair daqui e poder voltar para casa. Toda vez que eu saio de manhã, eu não sei se eu vou voltar. A estratégia, a prevenção, eu tenho que estar preparado o tempo todo. Por exemplo, você vai atravessar uma rua, em poucos segundos você calcula a distância da rua, quantos passos você vai dar, qual a velocidade você vai fazer, qual a distância do carro que vem, para não ser atropelado. Já começa por aí. E mesmo assim, você corre o risco. Quando eu citei aquele acidente da Tânia, do primeiro que caiu no bairro lá, tem gente ali que nunca andou de avião, nunca voou, mas morreu de acidente aéreo. Entendeu? Se tiver que morrer de avião, pode cair um aqui dentro. Deu livre guarda, é só um exemplo. Mas tem que estar preparado. Não é questão, o exército a função do exército é guerrear, pelo contrário. A guerra dele pode ser outra, mas o principal é garantir a soberania. Imagine com as riquezas naturais que nós temos no Brasil, se todo mundo resolver, não, eu quero um pedaço daquilo lá. A gente tem muita polêmica em relação à Amazônia. Nós temos o dito Oceano Azul, que a Marinha fala, né, que é o Brasil azul, né? Muito petróleo, a gente tem muita riqueza. Então, isso tem que ter essa defesa, não para poder mostrar quem tem riqueza, sim para prover, agora eu vou falar na questão econômica, prover na sobrevivência da riqueza. Eu tenho que ter alguma coisa para vender para poder colocar uma coisa em casa. Eu posso complementar sobre esse seu amigo, de falar uma coisa? Existe um estado de marketing chamado demanda negativa. Para que existe o exército? Para que existe o seguro de carro? Para que existe o plano de saúde? Por que existe o plano funerário? É para você não usar, mas você tem que ter. Concorda? Você quer usar o seguro do carro? Não. Mas você tem que ter. Quer usar e quer ir para o hospital? Mas você tem que pagar o plano de saúde. Tem que pagar. Concorda? Então, a gente chama de demanda negativa. O exército está lá porque pode ocorrer uma demanda negativa. Ou seja, alguém pode querer, de uma hora para outra, querer invadir isso aqui. Vai lá, do jeito que se a Argentina perde a Copa para a gente aqui, vão querer, não, agora vamos invadir o Brasil, né? Não sei. Tá certo. A conversa foi boa hoje, nós chegamos ao final do programa, mas antes eu gostaria que vocês dois fizessem as últimas considerações sobre o que nós conversamos aqui. Eu vou pedir para o comandante Delage iniciar, por favor. O que o senhor achou da discussão? E se quiser deixar algum recado aí. A discussão foi extremamente positiva, oportunidade de mostrarmos como nós trabalhamos com o assunto, a gestão de crise. É um assunto que tem peso na formação, principalmente no oficial do Estado-Maior, que é o nível mais alto, que vai atuar no nível estratégico, fazer a ligação com o nível político também. E foi um prazer compartilhar conhecimentos. Estamos à disposição se alguém quiser saber mais alguma coisa. Lá no 30º Batalhão de Infantaria, um dos lugares mais bonitos do nosso estado. Tá certo. Muito obrigado, comandante Luiz Fernando Delage. Agradeço muito a sua participação hoje aqui. E agora vamos ouvir as considerações finais do professor Richard Moreira. Por favor, Richard, suas
Fica à vontade. Eu sou suspeito em falar sobre isso, né? Porque um dos meus sonhos era que eu trabalho muito as teorias acadêmicas, né? Dando aula de estratégia, alguma coisa, e minha fonte inspiradora é a força militar, né? Que vem desde Alexandre o Grande, a arte da guerra, a gente usa muito isso em empresas, né? E hoje eu tive a oportunidade de debater um assunto com a base que a gente estuda na academia, que é a base militar, com o comandante Delage aqui, que teve uma doutrina para isso, e ver que a gente está no caminho certo na empresa, ou seja, nós evitamos demandas negativas o tempo todo com essa teoria vinda da arte da guerra, da arte militar, da estratégia, das táticas e dos implementos logísticos que o Exército ou qualquer força armada pode nos trazer, né, nesse sentido. Independente de ser Exército, Marinha, Aeronáutica, essas forças são muito interessantes, porque se elas não tiverem guerra, como a gente citou aqui no bloco anterior, no mínimo a gente vai explorar elas numa outra guerra, na guerra empresarial, justamente para sobreviver a qualquer batalha econômica, numa crise como nós temos enfrentados aí pelo mundo afora. Tá certo. Muito obrigado, professor Richard Moreira. E só para complementar, você continua sendo favorável a toda empresa, todo órgão ter um comitê de crise para gerenciar se precisar. E eu, até para fazer uma pequena correção, não só toda empresa, mas independente do porte. Se for um microempresário individual, ele tem que ter o seu próprio comitê de crise ali, para que, se for um pintor, não falte a tinta, para que ele não erre no fornecimento, que ele saiba comprar pelo melhor preço, para que ele evite um problema se alguém falar que o serviço está ruim. Não tem diferença da proporção de tamanho da empresa. Acho que todos têm que gerenciar as crises diárias que qualquer organização enfrenta. Ok, muito obrigado mais uma vez, professor Richard. Agradeço as explanações de vocês dois hoje aqui, no programa de hoje, falando sobre gerenciamento de crise. E eu agradeço também a sua audiência, telespectador. O programa Oportunidades vai ficando por aqui e a gente se vê na próxima semana com outro assunto. Até lá!